Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que, você sabe, representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje a gente vai discutir notícias que podem afetar um dos principais programas de transferência de tecnologia do Brasil e, por consequência, a Embraer. A aeronáutica confirmou informações de que estuda a aquisição de aviões de caça usados norte-americanos F-16 para uma espécie de tampão até que todas as unidades do Gripen possam ter sido concluídas e entregues. Detalhe é que o Brasil é co-desenvolvedor e produtor do avião, um único país na América Latina que é capaz de produzir um avião de caça. Saiba neste programa as implicações deste estudo e possivelmente da compra, caso ela realmente aconteça. Antes, porém, a gente vai mostrar para vocês o que nós conseguimos colher com a Agência Espacial Brasileira sobre o adiamento do teste em banco com o motor foguete S-50. Você que nos acompanha sabe, o Brasil Consciência trouxe na última semana em primeira mão a informação de que a aeronáutica adiou o segundo teste com o motor foguete S-50 para o primeiro semestre de 2025. Nós fomos atrás da Agência Espacial Brasileira solicitando uma entrevista ou algum esclarecimento e eles nos enviaram a seguinte nota, acompanhem. Segundo a EB, estava previsto para junho de 2022 a realização do segundo tiro em banco do motor S-50, finalizando o processo de testes em solo. O marco permitiria que o motor subsequente fosse testado em voo pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço, IAE. Contudo, a Avibraz, empresa contratada para fornecer os motores S-50 ao IAE, declarou recuperação judicial em março de 2022. Este fato impactou significativamente o programa do projeto, resultando em um atraso estimado em 36 meses na entrega dos motores contratados. Assim que a Avibraz retomar as suas atividades fabris, será necessário um mês para a entrega do motor ao IAE. A partir daí, o IAE levará 80 dias úteis, aproximadamente 4 meses, para realizar a gammagrafia, instrumentação, integração e testes até o segundo tiro em banco. Em virtude da atual situação da empresa e das indefinições quanto ao término da greve geral, é prudente considerar que esse segundo teste está previsto para ocorrer em 2025. Ok, essas foram as informações prestadas pela Agência Espacial Brasileira, mas a gente não tem como não lembrar que há 3 meses o responsável pelo setor de lançamentos da AEB nos deu uma entrevista na qual ele garantiu o lançamento, o teste, melhor dizendo, com o S-50 ainda neste mês de junho de 2024. Na mesma entrevista, o representante da agência também falou sobre a questão da Avibraz, mas na oportunidade ele não nos deu nenhuma informação com relação a este atraso ou indicou que o teste poderia ser suspenso por conta dele. Reveja. Por que dessa vez esse cronograma deve ser levado a sério, Fábio? Primeiramente, é importante lembrar que é um processo interativo, é um processo dinâmico e é flexível sempre. Então, sempre que é possível, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, junto com a AEB, a Avibraz e todos aqueles envolvidos, a DLR também, nós estamos sempre trabalhando e atualizando o cronograma, né? Esse último cronograma a gente recebeu agora em janeiro e com a excelente notícia que o carregamento foi feito e que agora precisa ser levado à usina Coronel Abner, né? Então, quando a gente coloca aquelas datas, é importante lembrar o seguinte: com o passar do tempo, a equipe do IAE e as outras demais equipes dos envolvidos estão cada vez mais experientes. Então, um cronograma que lá no passado colocava uma data prevista, no passar do tempo a gente vai vendo a complexidade do processo, vamos vendo também as necessidades de mais atividades que não anteriormente estavam previstas, gargalos
Então, com o passar do tempo, a gente já vai prevendo melhor e vai mitigando os riscos. Então, a tendência é que a gente vai sempre convergindo melhor para as datas, né? Então, o que eu posso dizer é que as datas de janeiro ainda estão valendo, que foi divulgado em janeiro, né? Previsto para o teste em banco agora em junho. Preocupa a Agência Espacial Brasileira a situação de recuperação judicial da Vibraz e a greve dos trabalhadores? Existe alguma coisa no radar para manter o cronograma, apesar dos problemas que a fornecedora está passando? O principal risco do projeto VLM é a situação da Vibraz. E isso é discutido sempre nas reuniões, formas de mitigar esse risco. Embora a recuperação judicial foi homologada, ainda essas questões de greve, essas questões que limitam a quantidade de trabalhadores dentro da fábrica. Existem estratégias que são possíveis de ser feitas, no entanto, a necessidade de mais recurso financeiro, por exemplo, uma possibilidade de fazer esses carregamentos na própria UCA. Já estamos conversando com o Ministério da Defesa, o Ministério da Ciência e Tecnologia, para possíveis atuações governamentais, buscando revitalização de UCA ou buscando também contratação em outras empresas. Mas, assim, a Vibraz hoje, com o parque industrial que tem, por enquanto ainda é a que tem maior competência para fazer esse carregamento. Então, por isso que se torna uma situação bem preocupante. Mas, como houve o carregamento agora, no final do ano, a gente está esperançoso e o IAE está sempre presente na empresa, está sempre trabalhando, está trazendo resultados positivos. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, a gente leva isso em consideração, busca já formas atuando como governo. Temos também, como eu citei anteriormente, o CDPEB. Nós discutimos também a situação de uso do polibutadieno, que é o principal componente de propelente sólido, né? Então, o governo também está indo atrás de propostas e de forma de garantir que o VLM siga em frente. Infelizmente, para o Programa Espacial Brasileiro e por aqueles que torcem por seus resultados, essa não foi a primeira vez que nós recebemos a notícia de um novo adiamento no projeto do VLM. Essa é a família de veículos de acesso ao espaço que o Instituto de Aeronáutica e Espaço desenvolveu ao longo da sua história, e nós pretendemos, no futuro muito próximo, colocar mais 2 aqui, né? O VS-50, nós pretendemos fazer o voo inaugural em 2019, e o VLM, que é o veículo lançador de microsatélites, em 2021. Hoje, no S50, nós estamos, na verdade, fazendo uma contratação do desenvolvimento do S50 com vários componentes e carregado já na indústria. Hoje nós estamos trabalhando com uma parceria muito grande com a empresa Vibraz. Então, tem o desenvolvimento cuja responsabilidade é do IAE e a produção passa a ser da empresa. Nós temos agora 2 ensaios de tiro em banco, que no momento que a gente tiver êxito, já no primeiro ensaio de tiro em banco, a gente passa a poder olhar para o S50 como um motor foguete. Então, a gente muda de status. A gente volta a ter uma condição onde nós já temos não só um envelope motor, mas sim um motor foguete. E isso aí vai permitir que a gente dê continuidade para que em 2021 a gente possa lançar o VS-50 aí, atendendo não só o Brasil, mas também, vamos dizer, uma condição do alemão ali, que tem um lançamento previsto para ele também. O primeiro ensaio de tiro em banco do motor foguete S-50 aconteceu nesta sexta-feira, dia 1º de outubro, na área operacional da usina Coronel Abner, no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o DCTA, em São José dos Campos, São Paulo. O S-50 é o maior motor foguete já fabricado no Brasil, com 12 toneladas de propelente sólido e com tecnologias inovadoras para o Programa Espacial Brasileiro, como o uso de fibra de carbono para a produção do envelope motor, o que o torna mais leve e eficiente. O sucesso desse ensaio é fundamental para que o Brasil possa avançar nas fases finais de desenvolvimento do motor S-50, que permitirá ao país novas capacidades em termos de produção de veículos suborbitais e lançadores de microsatélites.
O ensaio do primeiro teste de queima em ponto fixo deste motor é resultado de um trabalho tecnicamente complexo e desafiador, que conta com o profissionalismo de técnicos e engenheiros do IAE e da empresa contratada. Bom, o motor S50 ele é, digamos assim, o carro-chefe para esse novo veículo sendo desenvolvido no Brasil, tanto o VS50 quanto o VLM. Tivemos o primeiro ensaio dele de um sucesso muito grande, e havia uma expectativa forte de que o segundo ensaio fosse feito 6 meses depois. Infelizmente, dificuldades aí com insumos acabou atrasando a produção desse segundo motor. Ele está previsto para ser entregue logo no início do segundo semestre. O IAE, que é a autoridade de projeto que está acompanhando toda a execução, tem nos informado que a expectativa é de que realmente seja entregue, e aí a campanha do teste, do segundo teste do motor, possa logo ser feita. Com isso, nós poderíamos, em havendo o pleno sucesso, nós poderíamos então já trabalhar com o desenvolvimento, a preparação do veículo VS50, que poderia voar um ano depois, ou seja, segundo semestre de 2024. Esse é o cronograma do momento. A pergunta que deve vir para o senhor agora, como presidente da AEB, é a continuidade desse projeto. Esse foguete lançador de satélite brasileiro vai acontecer em algum momento? Vai. Nós estamos empenhados em que isso aconteça, mesmo como uma homenagem àqueles que tanto trabalharam por isso. Então, por favor, marquem a data. Vai haver um lançamento preliminar. Em março de 2025, nós vamos lançar um foguete e nós vamos continuar lançando foguetes da base de Alcântara. Podem ter certeza disso. Nem a Agência Espacial Brasileira e nem o Instituto de Aeronáutica e Espaço divulgaram um novo cronograma para o VLM, mas, considerando os intervalos anteriores, o novo lançamento só seria possível a partir do primeiro semestre de 2026. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, você confere a análise de 2 especialistas consultados pelo Brasil Consciência sobre as implicações do possível acordo em que o Brasil adquiria jatos usados F-16 da Lockheed Martin. É um instante só, não saia daí. Alguns alegam que a gente gasta mal, que o nosso orçamento, por exemplo, é o maior da América Latina e que a gente tem um orçamento próximo ao do Estado de Israel e não temos os mesmos recursos, os mesmos equipamentos que eles têm. O senhor acha que a gente gasta mal? Por exemplo, acabamos de comprar um blindado italiano Centauro 2 que está parado num porto na Alemanha porque não tinha um documento. Até se especula que possa ser alguma coisa de embargo. Cada força faz a sua compra, cada força tem o seu tipo de armamento, de munição, de avião, e acaba que a gente não tem uma gestão centralizada. Não seria o caso de rever o nosso Plano Nacional de Defesa? Ótima pergunta, Edmund. Quando eu coloco o Brasil sobre defesa, eu coloco 2 pontos. O Brasil gasta muito pouco e diminuiu o gasto, que já era pouco, nós diminuímos. Vou voltar um pouco no volume, depois não vou fugir da resposta, muito pelo contrário. Para termos ideia, o Brasil gastava de 1,4 a 1,5. Desse 1,4 a 1,5, para investimento em torno de 0,8. Desculpa, de 8%. E, quer dizer, do total que o Brasil gastou em defesa nas 2 primeiras décadas, em média, ele gastou mais ou menos 8%, não chegou a 9%, 8% em média, em investimento. Por que esse gasto? O custeio é muito alto. Como? O custeio é muito alto. Manutenção da tropa. Pessoal e custeio. Principalmente porque você tem que manter. E na hora que eu vou olhar a tropa brasileira, apesar do gasto de pessoal ser um gasto elevado, que precisaria ser, na minha opinião, muito mais, como é que eu vou colocar assim,
muito mais otimizado esse Brasil. Nós deveríamos, as tropas estarem talvez melhor distribuídas pelo Brasil, estarem mais profissionalizadas, com certeza. Mas essa redistribuição de tropas pelo Brasil, essa maior profissionalização, que poderia até reduzir um pouquinho do contingente, não muito, acredito que seria uma redução marginal, ela provavelmente demandaria mais gastos do que redução. Porque imagina eu ter que deslocar determinada brigada com os quartéis, com as estruturas todas, de uma região, por exemplo, do Rio de Janeiro, e transferir para uma região da Amazônia. Eu tenho um custo muito alto. Eu profissionalizar um soldado para que ele seja mais preparado, mais capacitado, eu vou ter um custeio. Ele vai ter que atirar pelo menos 2 vezes por semana. Lá um soldado de infantaria vai ter que estar 2, 3 vezes por semana no estande de tiro atirando. Isso eu vou ter um gasto de custeio. Eu possivelmente vou ter que pagar um pouco mais. Então, a otimização, sempre ela é colocada, isso eu tenho medo, como se fosse a empresa para se tornar eficiente, ela precisa enxugar. Mas para enxugar o quê? Cortar apenas. Isso eu levo problemas. Nas Forças Armadas também, um corte único e exclusivamente cortar, pensando que eu vou fazer uma redução, pode ser até que se tenha uma redução a médio prazo, a longo prazo, mas para isso, por outro lado, eu vou ter um gasto maior de custeio para operar, para treinar, para fazer. Então, eu não vejo tanto essa relação. Claro que ela, na minha opinião, precisaria ser otimizada. Eu estou falando da relação pessoal e investimento. E o que acontece com o investimento? É o que sobra. É o que sobra. Eu pago o salário, eu faço um custeio mínimo, eu pago os soldos, as aposentadorias, faço um custeio, o que sobra é visto. O ajuste é feito. Então, quando eu tenho inclusive uns trabalhos que isso é visto, né, de uma maneira clara, isto é, num período em que eu tenho um aumento do PIB e eu tenho uma sobra, o recurso que vai para investimento ele cresce mais que proporcionalmente. Eu vou atingir 15% do total do volume. Num período em que o PIB cai, sobra menos e o recurso para investimento cai mais que proporcionalmente. Então, o investimento não só no Brasil, ele é baixo na área de defesa, como ele é volátil, ele é irregular ao longo do tempo, o que é péssimo. Imagine uma empresa, né, se coloca no lugar de uma empresa, de um investimento, ou mesmo de um instituto científico e tecnológico, que vai fazer pesquisa para as Forças Armadas, que eu tenho um orçamento que ele não só é baixo, mas ele é irregular ao longo do tempo. Então, isso prejudica muitíssimo as Forças Armadas, não só por ser baixo, além de prejudicar também o fato dele ser volátil. Né? Então, quando eu olho o orçamento total da defesa, ele é relativamente linear. Mas na hora que eu olho o investimento, você tem uma volatilidade altíssima. Voltando para o outro lado, além disso, cada força armada, cada força define o que ela quer. Eu praticamente não tenho, eu tenho uma distribuição, eu não tenho uma lógica única na área de defesa. E é claro, se eu não tenho uma estrutura única na área de defesa, qual o problema que eu tenho? Cada força vai procurar atender às suas necessidades. Poxa, eu estou num país, o mundo está em conflito, eu quero atender a minha necessidade. Então, eu não julgo o almirante, o general, o brigadeiro, de procurar, numa situação extremamente complicada, de ele procurar uma relação custo-benefício, talvez um melhor equipamento eu posso comprar na Itália, ou eu não estou com recurso, vou comprar um avião usado de outro país, dentro dessa lógica. Então, qual o problema que eu tenho nesse sentido? Eu tenho uma fragmentação nos pontos. Uma fragmentação ao ponto de que cada força tem um fuzil diferente. Eu não consigo unificar, eu não consigo ter um projeto único. E um projeto que possa atender pouquíssimos projetos. Um dos projetos que tivemos foi a compra de helicópteros dentro
dentro da Estratégia Nacional de Defesa, que era o programa HXBR, onde você demandou, a Força Aérea queria uma quantidade de helicópteros, a Marinha queria uma quantidade de helicópteros, o Exército. Houve uma discussão discutindo qual era o modelo mais adequado e que esse modelo pudesse ser produzido no Brasil com transferências de tecnologia no Brasil. É claro que adaptado. O helicóptero, da Força Aérea com determinadas características, o helicóptero da Marinha com capacidade, inclusive, de lançar mísseis antinavio, e você fez uma otimização permitindo que essas aeronaves pudessem ser produzidas, ou pelo menos uma etapa final de montagem feita no Brasil, em Itajubá, com transferência de tecnologia, com participação de brasileiros, com participação de empresas brasileiras neste processo. Então, o Brasil gasta pouco, resumindo a tua pergunta, o Brasil gasta pouco e o Brasil gasta mal em defesa. Nós precisamos ter uma estrutura unificada. Nós não temos uma estrutura unificada de como. Isso é central. Alguém que pense, olha, qual que é a demanda do Exército, qual que é a demanda da Força Aérea, o que eu posso disso daqui ser comum? Não posso. E dentro disso, como é que eu faço essa aquisição? Como é que eu negocio com a indústria? Como é que eu consigo fortalecer a base industrial de defesa a partir das minhas necessidades? Inclusive, aproveitar, dado que o Brasil é um país que nós consideramos pacífico, um país que está numa situação que não há conflitos com nenhum outros países, vamos aproveitar essa oportunidade onde talvez eu possa adquirir um pouco menos, onde eu talvez possa adquirir um equipamento que seja secundário, mas que permita eu avançar na capacitação tecnológica, avançar no desenvolvimento e na produção nacional. Pergunta: esses aviões incomodato versão C e D serviriam para esse tampão do Brasil mediante aí a aposentadoria dos AMX e dos F-5? Segunda pergunta: é possível que o Exército Brasileiro esteja apenas fazendo firula para pressionar os suecos a nos atender mais rapidamente? Respondendo primeiro essa última pergunta, eu quero acreditar que sim, né? Gostaria muito que isso fosse verdade. Gostaria muito que fosse uma questão de negociar, de ser, por que está caro, né? Foi o que as Forças Armadas disseram. Eu quero muito acreditar que seja nesse sentido, né? De que, olha, está muito caro, então a gente vai comprar esse 16 usado, e aí eles sejam obrigados a negociar de uma forma melhor para as Forças Armadas brasileiras, seja no preço ou na aquisição do KC-390, que é o nosso principal produto de defesa, da nossa base industrial de defesa, né, em questão de tecnologia, né, tipo de desenvolvimento tecnológico ali que foi empregado, é o nosso principal produto de defesa que a gente tem para exportação, digamos assim. E seria interessante que a Suécia adquirisse ele para a gente adquirir mais Grievens, né? Então, se foi por conta disso, ou se foi porque quer mais tecnologia da Saab, né, já que a vantagem de ter o Grievens, né, entre um dos motivos, né, que fez com que o Brasil escolhesse o Gripen foi o fato da Suécia ser um país neutro, então isso seria um sinal de autonomia maior, isso seria importante para a nossa indústria. Ela já não é mais um exército neutro, a Suécia vai entrar na OTAN, então tem uma desvantagem em relação ao período que a gente assinou o contrato, né? Então, assim, acho que tem que ser renegociado, de fato, e quero acreditar que o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, tenham esse objetivo de endurecer o jogo com a Suécia para conseguir, assim, melhores condições nessa negociação. Que pode ser até... A Suécia faz muito essa questão da entrega de caças C&B por leasing, por exemplo, empréstimo, né? Empresta os RIB para países que, enfim, ao invés de vender, faz esse leasing, né? esse empréstimo. Seria interessante o Brasil como um caça-tampão, então, né? Então vocês enviam o C&B aqui para a gente fica utilizando enquanto isso. É uma possibilidade, enfim, acho que toda a energia deveria estar concentrada na aquisição de mais Gripen E e F. E aí pode-se apertar o cronograma de aquisição para a fabricação da Embraer e a gente ter essas unidades mais rápido. Acho que seria melhor investir nisso.
Mas se quiser um caça-tampão e puder ser o Gripen C&D, talvez queira da Austrália, existe oferta desses caças no mundo. Porque, por exemplo, a África do Sul enterrou o delas, né? Enterrou parte dos Gripen C&D que ela possui, estocou eles para mantê-los, enfim, sem degradação, né? Para que eles não degradem tão rápido, porque não está conseguindo suprir, né, financeiramente as suas forças armadas. Então o Brasil poderia buscar a aquisição, por exemplo, desses Gripen C&D da África do Sul, se fosse para adquirir um caça usado, né, já que. Então talvez a ideia de se afastar de um modelo sueco, como C&D, como tampão, tenha talvez o sentido de melhorar uma negociação para a futura aquisição dos Gripen EF, né? Espero que seja essa a intenção, então, das Forças Armadas. Não sei se ela oferecer para a Ucrânia tem ali algum impacto, né? Porque ali se entende, enfim, que uma guerra, os países europeus estão envolvidos, a OTAN e tudo mais, e aí ela pode fazer isso, se ela quiser, enfim, isso é compreendido como algo que é do jogo. Mas se for esse sentido do exército, da Força Aérea Brasileira, querer endurecer o jogo para conseguir esse tipo de vantagem, seja a entrega de caça C&D como tampão, seja melhores condições para adquirir o EF, aí sim, aí essa negociação do F-16, se for uma dissimulação, né, tem sentido e seria positivo. O que não pode é adquirir os F-16 no final das contas, né? Isso seria já negativo para as Forças Armadas. Estariam os militares brasileiros tentando colocar uma pressão na Suécia para melhorar o nosso negócio? Olha, essa é uma hipótese bastante válida, né? Essa é uma hipótese e espero que seja essa hipótese, que seja apenas uma maneira de pressionar, né, que essa lógica de colocar no avião a aquisição do avião de F-16, aventar essa possibilidade, seja uma maneira de nós pressionarmos os suecos por não apenas no sentido de com relação aos caças que eram da República Tcheca e da Ucrânia, que acho que é esse um dos fatores colocados, mas outros fatores, por exemplo, a aquisição de um novo lote de aviões Gripen, que é necessário. Né? Então, uma maneira de você negociar melhor um novo lote. Ou mesmo de um adendo que pudesse acrescer o lote atual, que seria algo muito mais rápido, não precisaria fazer uma nova encomenda, eu apenas faria um adendo acrescendo em até 25% do valor, que daria alguma coisa de 12 a 15 aeronaves, mais ou menos, além das 36 que nós já adquirimos. Então, seria uma maneira, ou até mesmo alguns colocam que seria uma maneira de pressionar a Suécia para que adquirissem também o nosso avião de transporte da C-390. Seja de que maneira for, é importante se colocar que o Brasil tem um comprometimento muito grande com a Suécia e com o desenvolvimento. Além do que foi colocado, eu acredito que nós temos um questionamento da FAB, eu acredito que ninguém me passou, eu estou fazendo essas hipóteses. Nós temos duas preocupações. Uma preocupação é a entrega, isto é, a entrega tem um gap entre as aeronaves Gripen que estão entrando em operação vis-à-vis os aviões F-5 e a MX que estão sendo desativados. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que nós estamos verificando. Mas existe também uma preocupação da Força Aérea Brasileira com o próprio programa Gripen na Suécia. Né? Existiu recentemente uma carta do ex-ministro da Defesa sueco, por um bom tempo, do governo anterior, do governo social-democrata, uma carta pública dele questionando o governo atual da Suécia para que pudessem dar mais atenção, mais recursos, mais incentivos ao próprio programa Gripen. Mas qual o ponto-chave? Eu acredito que esse ao invés do Brasil buscar se descomprometer e se afastar do projeto Gripen, como se indica, né, ao comprar o programa F-16,
ao não procurar um segundo lote, de alguma maneira eu estou digamos, diminuindo a minha participação no projeto WIPE, seria um momento para a gente fazer exatamente o oposto, isto é, avançar ainda mais no projeto WIPE, adquirir um segundo lote, e neste segundo lote do projeto WIPE, do programa WIPE, colocar em ações, colocar mais elementos que nós precisaríamos. Uma parcela dessa aquisição, ela fosse comprometida com o processo de transferência de tecnologia daquilo que nós não temos ainda. Para que o projeto WIPE, olha, o que a Força Aérea Brasileira precisa, o que as empresas aéreas brasileiras precisam para que o programa WIPE seja um programa cada vez mais brasileiro, seja um programa cada vez mais sobre domínio nacional. E aí, se a Suécia resolver continuar ou não com o programa WIPE, o WIPE é nosso. Ele já é grande parte nosso, desde a fase final de desenvolvimento. Agora, na etapa produtiva. Então, vamos aprofundar para que ele seja um projeto nosso. Se a Suécia amanhã resolver, de alguma maneira, digamos, descontinuar, sair antes do projeto WIPE, ou não investir tanto no projeto WIPE, olha, esse avião também é nosso. E eu vou desenvolver aqui, olha, se eu quiser fazer o terceiro lote, não vai ser mais, já nem contrato mais a Saab, eu vou contratar a Embraer, fazer diretamente. Eu tenho controle aqui. Os fornecedores são estrangeiros, fornecedor de motor, em vez de mandar motor para a Suécia, só manda para o Brasil. E eu acredito que há necessidade de um aprofundamento do projeto, na minha opinião, muito bem sucedido. E uma alternativa a isso, eu comprometo com o processo de transferência de tecnologia. Mesmo que fosse que o Brasil tivesse recurso sobrando e tivesse autorização para comprar um F-35, belíssima aeronave, uma aeronave sofisticada, mas quanto de tecnologia nossa teria naquela aeronave? Ou quanto tem de tecnologia nossa no F-16? Praticamente nada. Enquanto o Gripen é uma aeronave, não só uma aeronave sueca, mas também uma aeronave verde e amarela. O Brasil lutou muito, são pouquíssimos países que chegaram a esse patamar. É fácil falar? Claro que não, obviamente estar aqui no lado de um professor falando é muito mais fácil do que quem está operando das empresas, principalmente do governo. Existem as limitações, existem os acordos geopolíticos, mas o custo desse rompimento, desse divórcio do WIPE, seria muito comprometedor para a Força Aérea Brasileira e para o desenvolvimento tecnológico da nossa indústria. Legal, professor. Muito obrigado mais uma vez pela participação. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDCT deve acessar a nossa página na internet que está aí para você neste momento na tela. O programa Brasil Consciência, todos os episódios já produzidos, também está disponível no canal da TVT e no próprio canal do programa no YouTube. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente. Alguns alegam que a gente gasta mal, que o nosso orçamento, por exemplo, é o maior da América Latina e que a gente tem um orçamento próximo ao do Estado de Israel e não temos os mesmos recursos, os mesmos equipamentos que eles têm. O senhor acha que a gente gasta mal? Por exemplo, acabamos de comprar um blindado italiano Centauro 2 que está parado num porto na Alemanha porque não tinha um documento, até se especula que possa ser alguma coisa de embargo. Cada força faz a sua compra, cada força tem o seu tipo de armamento, de munição, de avião,
e acaba que a gente não tem uma gestão centralizada. Não seria o caso de rever o nosso Plano Nacional de Defesa? Ótima pergunta, Edmund. Quando eu coloco o Brasil sobre defesa, eu coloco 2 pontos. O Brasil gasta muito pouco e diminuiu o gasto, que já era pouco, nós diminuímos. Vou voltar um pouco no volume, depois não vou fugir da resposta, muito pelo contrário. Para termos ideia, o Brasil gastava de 1,4 a 1,5. Desse 1,4 a 1,5, para investimento em torno de 0,8. Desculpa, de 8%. E, quer dizer, do total que o Brasil gastou em defesa nas 2 primeiras décadas, em média, ele gastou mais ou menos 8%, não chegou a 9%, 8% em média, em investimento. Por que esse gasto? O custeio é muito alto. Como? O custeio é muito alto. Manutenção da tropa. Pessoal e custeio. Principalmente porque você tem que manter. E na hora que eu vou olhar a tropa brasileira, na hora que eu vou olhar a tropa brasileira, apesar do gasto de pessoal ser um gasto elevado, que precisaria ser, na minha opinião, muito mais, como é que eu vou colocar assim, muito mais otimizado esse gasto. Nós deveríamos, as tropas estarem talvez melhor distribuídas pelo Brasil, estarem mais profissionalizadas, com certeza. Mas essa redistribuição de tropas pelo Brasil, essa maior profissionalização, que poderia até reduzir um pouquinho do contingente, não muito, acredito que seria uma redução marginal, ela provavelmente demandaria mais gastos do que redução. Porque imagina eu ter que deslocar determinada brigada, com os quartéis, com as estruturas todas, de uma região, por exemplo, do Rio de Janeiro, e transferir para uma região da Amazônia. Eu tenho um custo muito alto. Eu profissionalizar um soldado para que ele seja mais preparado, mais capacitado, eu vou ter um custeio. Ele vai ter que atirar pelo menos 2 vezes por semana. Lá um soldado de infantaria vai ter que estar 2, 3 vezes por semana no estande de tiro atirando. Isso eu vou ter um gasto de custeio. Eu possivelmente vou ter que pagar um pouco mais. Então, a otimização, sempre ela é colocada, isso eu tenho medo, como se fosse a empresa para se tornar eficiente, ela precisa enxugar. Mas para enxugar o quê? Cortar apenas. Isso eu levo problemas. Nas Forças Armadas também, um corte único e exclusivamente cortar, pensando que eu vou fazer uma redução, pode ser até que se tenha uma redução a médio prazo, a longo prazo, mas para isso, por outro lado, eu vou ter um gasto maior de custeio para operar, para treinar, para fazer. Então, eu não vejo tanto essa relação. Claro que ela, na minha opinião, precisaria ser otimizada. Eu estou falando da relação pessoal e investimento. E o que acontece com o investimento? É o que sobra. Eu pago o salário, eu faço um custeio mínimo, eu pago os soldos, as aposentadorias, faço um custeio. O que sobra é visto. O ajuste é feito. Quando eu tenho inclusive uns trabalhos que isso é visto, né, de uma maneira clara, isto é, num período em que eu tenho um aumento do PIB e eu tenho uma sobra, o recurso que vai para investimento ele cresce mais que proporcionalmente, chegou a atingir 15% do total do volume. Num período em que o PIB cai, sobra menos e o recurso para investimento cai mais que proporcionalmente. Então, o investimento não só no Brasil, ele é baixo na área de defesa, como ele é volátil, ele é irregular ao longo do tempo, o que é péssimo. Imagine uma empresa, né, se coloca no lugar de uma empresa, de um investimento, ou mesmo de um instituto científico e tecnológico, que vai fazer pesquisa para as Forças Armadas, que eu tenho um orçamento que ele não só é baixo, mas ele é irregular ao longo do tempo. Então, isso prejudica muitíssimo as Forças Armadas, não só por ser baixo, além de prejudicar também o fato dele ser volátil. Né? Então, quando eu olho o orçamento
total da defesa ele é relativamente linear. Mas na hora que eu olho o investimento, você tem uma volatilidade altíssima. Voltando para o outro lado, além disso, cada força armada, cada força define o que ela quer. Eu praticamente não tenho, eu tenho uma distribuição, eu não tenho uma lógica única na área de defesa. E é claro, se eu não tenho uma estrutura única na área de defesa, qual o problema que eu tenho? Cada força vai procurar atender às suas necessidades. Poxa, eu estou num país, o mundo está em conflito, eu quero atender a minha necessidade. Então, eu não julgo o almirante, o general, o brigadeiro, de procurar, numa situação extremamente complicada, de ele procurar uma relação custo-benefício, talvez um melhor equipamento eu posso comprar na Itália, ou eu não estou com recurso, vou comprar um avião usado de outro país, dentro dessa lógica. Então, qual o problema que eu tenho nesse sentido? Eu tenho uma fragmentação nos pontos. Uma fragmentação ao ponto de que cada força tem um fuzil diferente. Eu não consigo unificar, eu não consigo ter um projeto único. E um projeto que possa atender pouquíssimos projetos. Um dos projetos que tivemos foi a compra de helicópteros dentro da Estratégia Nacional de Defesa, que era o programa HXBR, onde você demandou, a Força Aérea queria uma quantidade de helicópteros, a Marinha queria uma quantidade de helicópteros, o Exército. Houve uma discussão discutindo qual era o modelo mais adequado e que esse modelo pudesse ser produzido no Brasil com transferências de tecnologia no Brasil. É claro que adaptado. O helicóptero, da Força Aérea com determinadas características, o helicóptero da Marinha com capacidade, inclusive, de lançar mísseis antinavio, e você fez uma otimização permitindo o quê? Que essas aeronaves pudessem ser produzidas, ou pelo menos uma etapa final de montagem feita no Brasil, em Itajubá, com transferência de tecnologia, com participação de brasileiros, com participação de empresas brasileiras neste processo. Então, o Brasil gasta pouco, resumindo a tua pergunta, o Brasil gasta pouco e o Brasil gasta mal em defesa. Nós precisamos ter uma estrutura unificada. Nós não temos uma estrutura unificada de compra. Isso é central. Alguém que pense, olha, qual que é a demanda do Exército, qual que é a demanda da Força Aérea, o que eu posso disso daqui ser comum? Não posso. E dentro disso, como é que eu faço essa aquisição? Como é que eu negocio com a indústria? Como é que eu consigo fortalecer a base industrial de defesa a partir das minhas necessidades? Inclusive, aproveitar, dado que o Brasil é um país que nós consideramos pacífico, um país que está numa situação que não há conflitos com nenhum outro país, vamos aproveitar essa oportunidade onde talvez eu possa adquirir um pouco menos, onde eu talvez possa adquirir um equipamento que seja secundário, mas que permita eu avançar na capacitação tecnológica, avançar no desenvolvimento e na produção nacional. Pergunta: esses aviões incomodato versão C e D serviriam para esse tampão do Brasil mediante aí a aposentadoria dos AMX e dos F-5? Segunda pergunta: é possível que o Exército Brasileiro esteja apenas fazendo firula para pressionar os suecos a nos atender mais rapidamente? Respondendo primeiro essa última pergunta, eu quero acreditar que sim, né? Gostaria muito que isso fosse verdade. Gostaria muito que fosse uma questão de negociar, de ser, por que está caro, né? Foi o que as pessoas disseram. Eu quero muito acreditar que seja nesse sentido, né? De que, olha, está muito caro, então a gente vai comprar de 16 usado, e aí eles sejam obrigados a negociar de uma forma melhor para as Forças Armadas brasileiras, seja no preço ou na aquisição do KC-390, que é o nosso principal produto de defesa, da nossa base industrial de defesa, né, em questões de tecnologia, né, tipo de desenvolvimento tecnológico ali que foi empregado, é o nosso principal produto de defesa que a gente tem para exportação, digamos assim. E seria interessante que a Suécia adquirisse ele para a gente adquirir mais Grievous, né? Então, se foi por conta disso,
ou se foi porque quer mais tecnologia da Saab, né? Já que a vantagem de ter briefings, né? Entre um dos motivos, né, que fez com que o Brasil escolhesse o briefing foi o fato da Suécia ser um país neutro, então isso seria assim, um sinal de autonomia maior, isso seria importante para a nossa indústria. Ela já não é mais um exército neutro, a Suécia vai entrar na OTAN, então tem uma desvantagem em relação ao período que a gente assinou o contrato, né? Então, assim, acho que tem que ser renegociado, de fato, e quero acreditar que o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, tenham esse objetivo de endurecer o jogo com a Suécia para conseguir, assim, melhores condições nessa negociação. Que pode ser até... A Suécia faz muito essa questão da entrega de caças C&D por leasing, por exemplo, empréstimo, né? Empresta o SRIB para países e, enfim, ao invés de vender, faz esse leasing, né? esse empréstimo. Seria interessante o Brasil como caça-tampão, então, né? Então vocês enviam o C&D aqui para a gente fica utilizando enquanto isso. É uma possibilidade, enfim, acho que toda a energia deveria estar concentrada na aquisição de mais briefing EF, e aí pode-se apertar o cronograma de aquisição para a fabricação da Embraer, e a gente ter essas unidades mais rápido. Acho que seria melhor investir nisso. Mas se quiser um caça-tampão e puder ser o briefing C&D, talvez queira da Austrália, existe oferta desses caças no mundo, porque, por exemplo, a África do Sul enterrou o delas, né? Enterrou parte dos briefing C&D que ela possui, estocou eles para mantê-los, enfim, sem degradação, né? Para que eles não degradem assim, tão rápido, porque não está conseguindo suprir, né, financeiramente as suas forças armadas. Então o Brasil poderia buscar a aquisição, por exemplo, desses briefing C&D da África do Sul, se fosse para adquirir um caça usado, né, já que... Então, talvez a ideia de se afastar de um modelo sueco, como C&D, como tampão, tenha talvez o sentido de melhorar uma negociação para a futura aquisição dos briefing EF, né? Espero que seja essa a intenção, então, das Forças Armadas. Não sei se ela oferecer para a Ucrânia tem ali algum impacto, né? Porque ali se entende, enfim, que uma guerra, os países europeus estão envolvidos, a OTAN e tudo mais, e aí ela pode fazer isso, se ela quiser, enfim, isso é compreendido como algo que é do jogo. Mas, se for esse sentido do exército, da Força Aérea Brasileira, querer endurecer o jogo para conseguir esse tipo de vantagem, seja a entrega de caça C&D como tampão, seja melhores condições para adquirir o EF, aí sim, aí essa negociação do F-16, se for uma dissimulação, né, tem sentido e seria positivo. O que não pode é adquirir os F-16 no final das contas, né? Isso seria já negativo para as Forças Armadas. Estariam os militares brasileiros tentando colocar uma pressão na Suécia para melhorar o nosso negócio? Olha, essa é uma hipótese bastante válida. Né? Essa é uma hipótese e espero que seja essa hipótese, que seja apenas uma maneira de pressionar, né, que essa lógica de colocar no avião a aquisição do avião de F-16, aventar essa possibilidade, seja uma maneira de nós pressionarmos os suecos por, não apenas no sentido de, com relação aos caças que eram da República Tcheca para a Ucrânia, que acho que tem outros fatores colocados, mas outros fatores, por exemplo, a aquisição de um novo lote de aviões Gripen, que é necessário. Né? Então, uma maneira de você negociar melhor um novo lote. Ou mesmo de um adendo que pudesse acrescer o lote atual, que seria algo muito mais rápido, não precisaria fazer uma nova encomenda, eu apenas faria um adendo acrescendo em até 25% do valor, que daria alguma coisa de 12 a 15 aeronaves, mais ou menos, além das 36 que nós já adquirimos. Seria uma maneira, ou até mesmo alguns colocam que seria uma maneira de pressionar a Suécia para que adquirissem também o nosso avião de transporte da C-390. Seja de que maneira for, é importante se colocar que o Brasil tem um comprometimento muito grande com a Suécia e com o desenvolvimento. Além do que foi colocado, eu acredito que nós temos
questionamento da FAB, eu acredito que ninguém me passou, eu estou fazendo essas hipóteses. Nós temos duas preocupações. Uma preocupação é a entrega, isto é, a entrega tem um gap entre as aeronaves Gripen que estão entrando em operação vis-à-vis os aviões F-5 e a MX que estão sendo desativados. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que nós estamos verificando. Mas existe também uma preocupação da Força Aérea Brasileira com o próprio programa Gripen na Suécia. Né? Existiu recentemente uma carta do ex-ministro da Defesa sueco, por um bom tempo, do governo anterior, do governo social-democrata, uma carta pública dele questionando o governo atual da Suécia para que pudessem dar mais atenção, mais recursos, mais incentivos ao próprio programa Gripen. Mas qual o ponto-chave? Eu acredito que esse ao invés do Brasil buscar se descomprometer e se afastar do projeto Gripen, como se indica, né, ao comprar o programa F-16, ao não procurar um segundo lote, de alguma maneira eu estou digamos, diminuindo a minha participação no projeto Gripen, seria um momento para a gente fazer exatamente o oposto, isto é, avançar ainda mais no projeto Gripen, adquirir um segundo lote, e neste segundo lote do projeto Gripen, do programa Gripen, colocar em ações, colocar quais elementos nós precisaríamos. Uma parcela dessa aquisição, ela fosse comprometida com o processo de transferência de tecnologia daquilo que nós não temos ainda. Para que o projeto Gripen, o que a Força Aérea Brasileira precisa, o que as empresas aéreas brasileiras precisam para que o programa Gripen seja um programa cada vez mais brasileiro, seja um programa cada vez mais sobre domínio nacional. E aí, se a Suécia resolver continuar ou não com o programa Gripen, o Gripen é nosso. Ele já é grande parte nosso, desde a fase final de desenvolvimento. Agora, na etapa produtiva. Então, vamos aprofundar para que ele seja um projeto nosso. Se a Suécia amanhã resolver, de alguma maneira, digamos, descontinuar, sair antes do projeto Gripen, ou não investir tanto no projeto Gripen, olha, esse avião também é nosso. E eu vou desenvolver aqui, ó, se eu quiser fazer o terceiro lote, não vai ser mais, já nem contrato mais a Saab, eu vou contratar a Embraer, só já diretamente. Eu tenho controle aqui. Os fornecedores são estrangeiros, fornecedor de motor, em vez de mandar o motor para a Suécia, só manda para o Brasil. E eu acredito que há necessidade de um aprofundamento do projeto, na minha opinião, muito bem sucedido. E uma alternativa a isso, eu comprometo com o processo de transferência de tecnologia. Mesmo que fosse que o Brasil tivesse recursos sobrando e tivesse autorização para comprar um F-35, belíssima aeronave, uma aeronave sofisticada, mas quanto de tecnologia nossa teria naquela aeronave? Ou quanto tem de tecnologia nossa no F-16? Né? Praticamente nada. Enquanto o Gripen é uma aeronave não só uma aeronave sueca, mas também uma aeronave verde e amarela. O Brasil lutou muito, são pouquíssimos países que chegaram a esse patamar. É fácil falar? Claro que não, obviamente está aqui no lado de um professor falando, é muito mais fácil do que quem está operando, das empresas, principalmente do governo. Existem as limitações, existem os acordos geopolíticos, mas o custo desse rompimento, desse divórcio do Gripen, seria muito comprometedor para a Força Aérea Brasileira e para o desenvolvimento tecnológico da nossa indústria. Legal, professor. Muito obrigado mais uma vez pela participação. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDCT deve acessar a nossa página na internet que está aí para você neste momento na tela.
O programa Brasil Consciência, todos os episódios já produzidos, também está disponível no canal da TVT e no próprio canal do programa no YouTube. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente!